Em nossa última aula, nós começamos com o nosso compilador pronto, ou seja, a etapa de tradução gerava o código executável, aliás, coisa que já fazia há algum tempo, mas fazia sem o uso de uma biblioteca. Então, na ocasião da nossa prova, nós aglutinamos todos os códigos de máquina correspondentes a cada um dos comandos da nossa linguagem e colocamos em uma biblioteca. E começamos a aula passada usando essa biblioteca. O código executável foi gerado e, embora funcionasse, ele tinha uma particularidade. Eu mandava limpar a tela, ele limpava. Eu mandava posicionar o cursor na linha 1, coluna 1, e ele posicionava sempre na linha 10, coluna 40. Parece que desprezando os argumentos que passei. Depois disso, eu mandava escrever o dígito 1 e mandava escrever o dígito 1 novamente. E, na sequência, ele mostrava 2 vezes o dígito 8. E depois, alterando fonte, eu pedi para ele exibir 4 dígitos, 2 uns e 2 dois. E ele exibiu os 4 dígitos, 4 oitos. Ou seja, nós concluímos que o nosso programa estava, sim, gerando um executável com os comandos devidos, mas por algum motivo os argumentos eram totalmente desprezados. E, gente, o motivo era justamente esse. Na solução lógica com que eu iniciei a aula de semana passada, eu desprezava totalmente os argumentos. É limpa a tela? Bota a rotina do limpa a tela. É posiciona cursor? Bota a rotina do posiciona cursor. E essas rotinas vinham com valores default lá dentro. No caso do posiciona cursor, 10 e 40. No caso do escreve dígito, 8. Então, uma vez levantada essa problemática, a gente encomendou uma versão que fizesse o tratamento dos... Oh, meu Deus do céu! O tratamento dos argumentos. E, para tanto, eu sugeri um algoritmo, que é o que eu vou te mostrar agora. Gente, este é o algoritmo que eu sugeri como solução para o nosso problema na nossa última aula. Olha, até aqui era o laço que eu tinha, que lia o arquivo em file, digo, a nossa biblioteca, e gravava a rotina desejada dentro do nosso outfile, digo, o nosso código executável. E o meu laço terminava por aí, ignorando totalmente os argumentos. Então agora eu vou colocar um if aqui, porque quando houver argumentos, quando houver, porque existem comandos como limpa a tela e fim que não têm argumentos. Então, quando a quantidade de argumentos for igual a 0, ao invés de ler a biblioteca, eu vou ler o próximo token válido. Eu vou ler o argumento. E dentro do meu executável, dentro do meu outfile, eu vou gravar o token que acabei de ler. Ou seja, quando é um argumento, eu não leio da biblioteca. Eu leio o token que está lá na tabela do banco de dados. Agora, existe um valor default, existe um lixo na biblioteca que precisa ser desprezado. Então, eu aqui faço o desprezo desse byte que eu não desejo. Percebam
que o meu for estabelece a quantidade de vezes que eu vou ler e gravar. Como eu fiz uma gravação independente dentro desse if, ora, vou tratar de atualizar o i. E como eu posso ter mais do que um argumento, e eu já tratei o primeiro deles, eu vou subtrair um da quantidade de argumentos. Assim, quando eu zerar os argumentos da instrução, eu estou apto a executar o laço até o fim, sem nunca mais executar esse if. Bom, meus amigos, vamos ver a implementação do código. Eu tenho certeza que quando você visualizar o código em C#, as coisas vão parecer mais fáceis. Vamos. Bem, já estamos aqui em nosso código C# e eu quero te chamar a atenção para o fato de que, antes de qualquer coisa, eu consulto o índice da minha biblioteca e, com isso, descubro o tamanho da rotina que eu quero acessar e também a sua posição dentro do arquivo InFile. Bom, eu já fazia isso antes. Agora, nessa parte preparatória, vamos dizer assim, eu tenho mais uma linha, aonde eu vou usar um método ler quantidade de argumentos, método esse que já foi utilizado anteriormente em nossa análise semântica, e eu agora vou voltar a usá-lo para descobrir a quantidade de argumentos que tem a rotina em questão. Pois bem, assim sendo, o problema do if já está resolvido, ou seja, eu já tenho a quantidade de argumentos do meu comando. Ler um token é algo que a gente vem fazendo desde a época da análise sintática. Então, eu vou ler um token, eu vou ler o argumento lá da minha tabela e vou gravá-lo dentro do meu executável. Detalhe, o token foi tipado sempre como string. Então, percebam que eu pego o token como string, transformo para inteiro e depois transformo para byte, uma vez que o comando writeByte exige como argumento um byte. Ora, e como é que eu faço para desprezar o byte que está lá na minha rotina? Pura e simplesmente eu o leio. Eu o leio e não faço nada com ele. Quando esse for se repetir, eu vou ler o próximo caractere, desprezando totalmente o caractere que li aqui. Então, tenho a impressão que agora que você visualizou o código, as coisas ficaram mais simples. E tenho certeza que agora te parece muito mais lógico. Bem, agora, será que isso funciona? Vamos ter que conferir. Vamos executar o programa para ver? Vamos lá. Gente, antes de prosseguirmos, eu quero te lembrar que o meu arquivo de teste, ele limpa a tela, posiciona o cursor na linha 1, coluna 1, alguma coisa por aqui, e escreve o número 11, ok? Então, vamos executar o programa e vamos ver qual é o resultado que teremos. Vamos lá. Gente, o programa rodou. E parece que está de sacanagem, né? Porque, olha lá, ele foi para a linha 1, coluna 1. Vocês estão percebendo? Olha, essa primeira aqui seria a linha 0, essa aqui seria a linha 1. Vocês estão percebendo que existe uma posiçãozinha aqui em branco? Essa seria a coluna 0, essa seria a coluna 1. Mas ao invés do 11, ele me mostrou agora, gente, duas carinhas dando risada. Meu, o programa
Tá de sacanagem. Não é possível. Que raio de duas carinhas dando risada são essas? Ou seja, antes ele desprezava os argumentos. Agora, quando os argumentos são do posiciona cursor, ele aceita. Quando os argumentos são do escreve dígito, ele não aceita. Ou seja, ficou louco, ficou pior do que estava antes. Porque antes eu ainda tinha uma explicação teórica para te dar. Ora, não funcionava nenhum argumento. Agora, os argumentos do posiciona cursor funcionam e o do escreve dígito não funcionam. Ao invés de 11, aparece duas carinhas dando risada da minha pessoa. Bom, certamente deve haver uma explicação para isso. Vamos refletir. Gente, eu estou aqui de volta e vamos levantar alguns fatos. A gente agora passou a considerar os argumentos. Então, a gente está tratando os argumentos, coisa que a versão anterior não fazia. O posiciona cursor funcionou perfeitamente, porém, o escreve dígito, ao invés de nos mostrar 11, nos mostrou duas carinhas sorrindo. Agora, olha que coincidência, gente. A carinha dando risada, por acaso, é o código ASCII 1. Opa, você não mandou mostrar o dígito 1 e depois o dígito 1 de novo? Pois bem, ele mostrou, ele entendeu que aquele 1 era um código ASCII e mostrou o caractere correspondente, ou seja, mostrou a carinha dando risada. Ou seja, quando eu tenho um valor a ser jogado na tela, eu não posso jogar o valor numérico, porque a placa de vídeo interpreta que aquilo que eu estou enviando é o código ASCII do caractere que eu quero exibir. Então, eu não deveria ter colocado ali 1. Eu deveria ter colocado ali 49 em decimal ou 31 em hexa, que é justamente o código ASCII do número 1. Portanto, para resolver esse problema, quando o comando assim requerir, ou seja, no caso do escreve dígito, nós vamos pegar o valor numérico que lá está e somar 49 em decimal, ou desculpa, 48 em decimal ou 30 em hexa. Uma vez que o código ASCII do 1 é 31, o do 2 é 32, o do 3 é 33 e assim por diante. Então, meus amigos, eu tenho aqui uma proposta de solução do problema. Ora, dentro da minha lógica, quando eu estiver dentro do 2, quando eu estiver dentro do código 2, quando eu estiver com um escreve dígito, ora, o que eu vou fazer? Eu vou exibir o valor do token adicionado de 48. Quando não for um 2, o que eu vou fazer? Ora, eu vou adicionar o token. Ou seja, quando for escreve dígito, código 2, soma. Quando não for, não soma. Pronto, problema resolvido. Ô, gente, problema resolvido. Eu só tenho 4 comandos. E esse problema só apareceu em um deles. Agora, se eu tenho uma linguagem de verdade, meus amigos, perceberam? Se eu tenho uma linguagem de verdade, eu vou ter N comandos em que isso vai acontecer. Então, esse if vai ter que ser um if imenso, porque se o comando for tal, ou tal, ou tal, ou tal, ou tal, eu tenho que fazer a somatória. Então, sem sombra de dúvida, gente, essa solução
ela resolve o nosso problema, mas longe de ser essa a melhor solução. Então, eu promovi uma alteração no meu banco de dados. Gente, a tabela ARG-Limites, ela detalhava a condição de cada argumento. Então, olha lá, o primeiro argumento do limpa-tela tinha valores como mínimo 1 e valores como máximo 80. O segundo argumento tinha como valor mínimo 1 e valor máximo 24. O escreve dígito tinha apenas um argumento, que podia variar entre 0 e 9. Pois bem, eu vim nessa tabela e acrescentei uma nova coluna nessa tabela, a coluna tipo, e disse, olha, aqui é um inteiro, que deve ser considerado como um inteiro mesmo. Idem aqui, mas para o escreve dígito, isso deve ser considerado como um caractere. Logo, você deve somar a diferença do código ASCII, o 48 ou o 30 em hexadecimal. Então, dessa forma, eu não preciso mais ter um if gigante, porque toda vez que o argumento for do tipo C, o que eu vou fazer? Eu vou somar ao argumento. Então, meus amigos, acho que você já percebeu qual é o TP da aula de hoje, não é mesmo? Então, agora é a hora de vocês começarem a trabalhar. Vamos lá!